Nesse vídeo, aprenderemos outro artefato para nos possibilitar fazer o design físico, que é o wireframe. O wireframe é um desenho básico de uma interface. Vejam só este exemplo. A partir desse exemplo aqui, vocês percebem que ela é uma tela, ela tem uma responsabilidade, e ela apresenta os elementos e a posição em que eles serão dispostos. Mas com um pequeno detalhe, sem se preocupar ainda com as questões de arte, como por exemplo, as imagens, os ícones, podendo às vezes até mesmo nos preocupar ainda com a tipografia dos elementos da interface, do texto da interface. Bom, então o wireframe ele é um desenho básico de uma interface de usuário, e ele pode ser utilizado como um protótipo ao projetar a interface para sugerir a estrutura de uma janela ou até mesmo de páginas web. Ok? Bom, e agora sim você deve estar pensando, nossa, agora é o ponto mais próximo do que eu imaginava que eu iria produzir durante esse processo de desenvolvimento do trabalho multidisciplinar. Agora sim nós estamos concretizando a nossa interface. Então, a primeira coisa que nós temos que pensar é a organização das janelas que estamos criando. Então, para cada uma das telas que existem, nós definimos responsabilidades. E a partir para cada uma delas, a definição do layout, ou seja, a organização que ela deve ter. Bom, e somente depois disso que nós vamos concluir o trabalho artístico, que pode até mesmo, inclusive, ser desenvolvido em paralelo, como, por exemplo, a criação dos ícones, como serão os ícones, ou a tipografia que vai ser utilizada. Aqui, então, o nosso objetivo principal é a disposição do conteúdo de cada uma das telas. Aqui nós temos um outro exemplo, que, embora colorido, ele também nos dá as informações que são necessárias para um wireframe. Eles mostram os elementos, a organização desses elementos e um layout geral para essa nossa estruturação dessa tela. Aqui vemos um outro exemplo, um pouco mais completo que o anterior e entretanto, não colorido, mas que nos dá mais informações, que também pode ser visto como um wireframe. Nós percebemos então que há um layout ali definido, que há elementos de interação, e que há espaços com propósitos específicos que vão atender então ao propósito daquela tela, ao propósito daquela tela. E não precisa necessariamente fazer utilizando softwares. Isso pode até mesmo ser feito um wireframe em papel, como este exemplo que nós temos aqui, em que mostra também o layout da tela, a organização dos elementos, a disposição dos elementos, embora não especifique as cores, quais serão os ícones ainda a serem utilizados, mas mostra a organização e a disposição dos elementos que o usuário irá utilizar para interagir com a aplicação. Este é um outro exemplo que, embora não esteja também detalhado, como por exemplo não tem texto nenhum, eles nos mostram a disposição dos elementos, a organização dos elementos da interface. Como exemplo, até mesmo que eu uso para vocês seguirem para o trabalho multidisciplinar, aqui eu tenho a tela de login da ferramenta Edmodo. Acessem para vocês verem, porque esse daqui foi feito uma engenharia reversa, da qual, a partir do modelo existente, da interface existente, eu criei este wireframe. Percebam que, embora não fale o conjunto de cores que vão ser utilizados, a tipografia ainda pode ser trabalhada, eu sei quais são os elementos da interface e a organização desses elementos. Aqui nós temos um outro exemplo
que eu também criei a partir da análise da interface do Edmodo, né? Em que eu tenho as opções, os elementos de interface em que eu vou postar novas mensagens, eu posso gerenciar grupos, posso criar grupos, eu tenho um código de acesso a uma determinada sala virtual, posso convidar pessoas, né? Eu tenho a disposição de barras de procura. Então, todos os elementos estão dispostos aí conforme esperado, seja na interface final. Entretanto, ainda não está especificado algumas coisas, como por exemplo, quais são os ícones. Como ferramenta, né, eu sugiro a vocês utilizarem o Figma, que é uma ferramenta muito interessante, pois ela permite criar wireframes, entre outros elementos também, relacionados à construção de sistemas interativos, mas também nos permite trabalhar colaborativamente, então várias pessoas alterando ou projetando a interface de usuário juntos. Uma outra ferramenta, que essa eu tinha utilizado para a construção daqueles modelos, né, wireframes para o Edmodo, né, é essa daqui, wireframe.cc, uma ferramenta também gratuita, como o Figma, né, em que eu posso, então, estar criando wireframes, tanto para interfaces gráficas de usuário, né, páginas web, como também para apps de celulares. Bom, então, compreendemos, né, o que o wireframe ele vai mostrar a organização de uma tela. Né? Então, nós devemos, durante um processo de design, criar um wireframe para cada uma das telas, bem como também para as mudanças significativas de uma tela. Hoje nós temos a tendência de construção de single pages, né? Aquela página é uma página só programada, entretanto ela se altera à medida que o usuário vai acionando funcionalidades. Embora para o programador ela seja uma single page, uma página única, para o usuário ela não é. Então, nós devemos criar wireframes para essas diferentes páginas. Então, veja, aqui o conceito página para nós, né, ou o conceito tela do wireframes, né, é esse conjunto de elementos que são significativos juntos. Bom, então, vamos aprender algumas diretrizes para desenhar os wireframes. Primeira coisa, né, não se preocupe com detalhes, como os ícones e o texto que vai ser utilizado, a tipografia que vai ser utilizada. Né? É importante, assim, às vezes você quer colocar uma palavra que é importante ali para o contexto. Né? Por exemplo, o menu, você já sabe algumas palavras que o usuário adota no seu dia a dia. E é importante utilizarmos as palavras do usuário. Entretanto, no wireframe nós não vamos ficar nos preocupando em todos os detalhes ainda. Isso pode ser feito numa etapa final. Nós sabemos que o menu precisa estar organizado e exposto em uma determinada localização. E é essa funcionalidade, a função do wireframe. Bom, um outro importante é, quando adotamos componentes de interface, e aqui nós referimos componentes de interface como botões, rótulos, campos de texto, radio box, checkbox, barras de rolagem. É importante nós respeitarmos o propósito desse elemento, desse componente. Então, por exemplo, o checkbox, ele nos permite, né, ele nos diz que eu posso escolher várias opções dentre as que estão apresentadas. Enquanto o radio box tem um propósito semelhante, que é possibilitar que o usuário escolha dentre as opções apresentadas, entretanto, apenas uma e não várias. Então, no checkbox é sim ou não, quero ou não quero aquela opção. O radio box é uma daquelas opções. Bom, e ali, então, nós temos que organizar as ações e os elementos, né, que esse é o propósito da construção aqui do wireframe. Vamos ver algumas sugestões analisando o conjunto de padrões propostos pela Tiriel. Bom, o primeiro padrão que nós vamos ver é a visão geral antes do detalhe. Bom, o que acontece, né? Então, nós temos um conjunto grande de conteúdo, né? E nós precisamos permitir que o usuário navegue entre eles em seu ritmo, né? Então, o que nós podemos fazer? Dividir a superfície em partes. Ou seja, né? Nós vamos mostrar o conjunto dos objetos em uma determinada superfície, mas sem os seus detalhes. E uma superfície próxima, nós colocamos, né,
os detalhes. Então, nós mostramos uma visão geral, que então são os objetos, e em uma outra superfície, o objeto selecionado, os detalhes dele. Tá? Bom, o que é coisa importante? Né? Escolhi um objeto, atualizar automaticamente a visão detalhada, né? E manter essas duas superfícies próximas localmente, né? Próximas visualmente. Um outro exemplo que nós trabalhamos muito é o conjunto tabular, que é prover uma tabela com os dados. A tabela pode ou não pode aparecer para o usuário como uma tabela em si, com linhas visíveis, ou né, seguindo aquele coluna, linha, né, destacando. Eu posso apresentar em formato tabular e utilizar espaços ao invés de linha para separar os elementos. Né? Nós usamos conjunto tabular, né, quando nós temos muitas coisas homogêneas a serem mostradas. Por exemplo, no carrinho de compras, né, os itens que estão sendo comprados, o valor, né, a quantidade, é um conjunto tabular. Ou então, nós temos analisando os cadastros de determinadas pessoas no nosso sistema. Também é um conjunto tabular, em que eu vejo o nome, algumas informações em formato de colunas. Bom, então, é importante adotar um princípio apropriado para a organização dos elementos que vão ser exibidos. Então, para cada coluna que vai ser criada, mesmo que o título da coluna não seja visível ao usuário, né, nós adotamos uma sequência lógica para o usuário, uma sequência lógica para o usuário. Né? Ou seja, a primeira coluna, qual é a informação mais relevante para ele? Né? Para ele identificar os itens. E em seguida eu vou colocando outras colunas, são menos significativas. Né? E usamos espaços em brancos para organizar essa informação, ou seja, para separar o dado de uma coluna para o dado da outra coluna. Mas é importante não usar muito espaço em branco para evitar com que o usuário fique mexendo o olho na tela. Okay? E, se for possível e desejável, né, permita com que o usuário ajuste o tamanho das colunas. Né? E, além disso, também que ele altere a organização das linhas e também a ordem. Então, é possível mover uma linha acima, uma linha abaixo, ou uma linha que está lá no início para o final. Né? E ordenar também as linhas, né? Então eu posso ordenar alfabeticamente conforme uma determinada coluna, ou numericamente, e pode ser numericamente crescente, numericamente decrescente, ou alfabeticamente crescente ou decrescente. Uma outra forma de mostrar conjunto de informações é através do modelo hierárquico, né? E que nós vamos utilizar o formato de uma árvore. Então, o formato de uma árvore consiste, né, de um conjunto de nós que estão relacionados, né, em que eles estão, por fim, associados ao primeiro nó, a primeira ali nesse exemplo, nessa figura que nós temos, a primeira bolinha. Né? Ali, naquele caso, seria a raiz da nossa árvore. Né? E então eu vou conseguindo me expandir, descer hierarquicamente, né, até chegar na folha que nós chamamos, que é o último elemento cadastrado. Bom, um exemplo disso é a hierarquia de pastas. Né? Nós criamos pastas e pastas dentro de pastas, até chegar no arquivo. Bom, permita com que todos os nós sejam acessíveis pelo nó raiz, mesmo que seja, então, através de outros nós. Né? Então, que eu possa alcançar um determinado nó. E que os nós não folhas, eles podem ser abertos e fechados pelo usuário, expandindo ou retraindo a visão do todo. Bom, se for necessário, permita ao usuário usar o zoom, né, mover-se entre as árvores, né, apresentar pequenas descrições ou, ao clicar em um nó, exibição dos detalhes. Então, aí nós vamos juntar o hierárquico com uma outra que é o visão geral sobre os detalhes. Né? Diferencie também os nós que estão abertos e os nós que estão fechados, os nós que são folha dos nós não folhas.
Um outro padrão são grupos pequenos de itens relacionados. Então, nós temos um conjunto de itens, por exemplo, um conjunto de opções para o usuário, que ele pode escolher, ou um conjunto de botões que tem uma certa relação lógica para o usuário. Então, é importante nós agruparmos eles. Né? E aqui, quando nós falamos de grupos pequenos, nós falamos de ir até no máximo 10 itens em cada grupo. Bom, então é possível agrupá-los de tal forma que fique mais fácil para o usuário identificar. Só que é importante agrupá-los de uma maneira lógica, de tal forma que um item do grupo esteja relacionado a um outro item do grupo. Né? E, se for necessário, utilize subgrupos. Né? E não agrupe de forma arbitrária. Use uma lógica que seja a lógica que o usuário utiliza no seu dia a dia. E não sobrecarregue a interface com os contornos do grupo. Prefira utilizar espaços em brancos para a organização dos elementos. Né? Vamos pensar, por exemplo, o menu ele é um grupo de itens relacionados. Né? Existe a necessidade de colocar uma linha entre cada item do menu? Não, né? Bom, então é importante aproveitar-se dos espaços para não sobrecarregar a interface de contornos, né? Ou seja, aqueles retângulos ou linhas que nós utilizamos, né, ali para dar uma separação entre os itens. Quando nós temos um conjunto de informações homogêneas, que vão envolver múltiplos conjuntos de dados, nós podemos dispô-los em formato gráficos ou grafos e aproveitar, né, da compreensão do ser humano sobre esses elementos. Né? Então, nós podemos dispor, utilizar variáveis como tempo ou outras variáveis que pertencem a esse conjunto de informações para plotar gráficos na tela do usuário, possibilitando assim que ele tenha uma visão geral e também realize comparações. Um outro padrão são ações para múltiplos objetos. Se eu tenho vários objetos dispostos na interface do usuário, como por exemplo, elementos de uma tabela, né? Então eu tenho várias linhas para representar objetos diferentes, né? Uma linha para cada objeto, por exemplo, de cada objeto que representa um item, um carrinho de compras, né? Eu tenho então possibilitar que o usuário possa selecionar um subconjunto desses objetos e realizar ações sobre todos os objetos selecionados. Isso favorece ao usuário, né, com que ele faça diminua o tempo dele interagindo com a aplicação. E os cuidados que você deve ter é possibilitar com que ele perceba que ele pode construir esse subconjunto, né, e facilitar as operações de seleção desses objetos que vão pertencer a esse subconjunto, ou seja, a adição ou remoção desse subconjunto e a identificação de que elementos ele incluiu nesse subconjunto. Além disso, é importante o quê? Eu dispor quais são as ações que eu posso realizar com esse subconjunto. Eu posso dispor através de elementos de interface próximos a esse subconjunto ou acionando um outro espaço que vai apresentar esses objetos. Lembrando o seguinte, já que ele vai estar escolhendo diferentes objetos, ações que não podem ser feitas com todos esses objetos, eles devem estar desabilitados ou não pertencer a esse conjunto de ações que são exibidas para o usuário. Além disso, também é importante com que o usuário possa limpar a seleção, oferecer essa opção de limpar a seleção, de tal modo que torne o trabalho mais eficiente na hora que ele quer desselecionar todos os itens. Quando encontramos, né, a necessidade de apresentar um conjunto de opções que o usuário tem que escolher dentre elas, né? E nós temos espaço disponível para dispor essas opções, né? Nós podemos então colocar elas e utilizar algum elemento de interface que possibilite a seleção. Como nós temos espaço para dispor os elementos, o usuário consegue então identificar quais são os elementos e já selecionar um ou vários do que ele deseja.
Mas é importante deixar claro qual é a escolha que o usuário deve fazer, né? Então, qual é o que ele deve selecionar ali, né? E se ele pode escolher uma ou várias opções apresentadas. E para isso nós recorremos ao significado dos elementos de interface, né? Checkbox ou radial box. Também é importante deixar, né, alguns casos, deixar a opção nenhum, quando o usuário não deseja escolher uma das opções, né, e é obrigatória a escolha, então nós deixamos a opção nenhum, ou uma opção outro disponível, ao qual então ele pode informar textualmente a informação necessária. Bom, um outro caso é que, em vez de o usuário ter que escolher um pequeno conjunto de itens, né, ele tenha que escolher um grande número de itens. E aí já não vale a pena dispor todos esses itens na superfície que está sendo exibida, né? Então, o que nós podemos fazer? Esconder esses itens e deixar uma forma clara para que o usuário consiga, então, acionar uma nova superfície que irá exibir os itens que ele pode escolher. Podendo também, né, utilizar-se da barra de rolagem para mover entre os itens, ou até mesmo uma organização hierárquica até a chegada de um determinado elemento que o usuário pode escolher. Ou até mesmo fazer instruções passo a passo para então selecionar o item. Bom, então, os itens eles devem estar organizados de forma lógica, de tal forma também que vai possibilitar navegar facilmente entre as opções. Agora, se os números de itens for muito grande, forneça facilitadores. Por exemplo, o usuário aperta uma determinada tecla, já vai para o primeiro elemento que possui aquela tecla, né, aquela letra em seu nome, né? Ou até mesmo oferecer uma busca iterativa. Também é uma outra opção quando há um número muito grande de um conjunto a ser exibido. Falamos que o usuário pode construir subconjuntos de itens, né? Então, nós estamos falando de coleção editável, que é permitir ao usuário construir e modificar uma coleção de itens, né? Um conjunto de itens, né? O que é importante? Mostrar essa coleção ao usuário com opções perceptíveis, adicionar e remover itens, bem como mudar a disposição dos itens conforme estão sendo apresentados. Um cuidado que se deve ter é deixar claro ao usuário como é que ele pode adicionar e remover itens àquela coleção. Por exemplo, né, eu posso dispor um elemento de interface que me propõe ao usuário a adicionar um novo item ou a removê-lo. Mas é bom deixar claro se o usuário deve selecionar o item antes ou selecionar o item depois. E aí podemos utilizar, por exemplo, do meio rótulo, né? Adicionar 3 pontinhos. Significa o quê? Que quando ele acionar ou adicionar, ele vai para uma outra superfície de trabalho, para um outro local, em que ele vai selecionar o item, né? Agora, se nós tivermos só, por exemplo, remover, né? E esse remover só for habilitado quando ele escolhe um item dentro da coleção, então significa o quê? Que ele tem que escolher o item e depois acionar a opção remover. Geralmente em formulários, né, ou quando tem um conjunto de opções, né, nós tendemos a deixar um valor padrão para o usuário. Por qual motivo? Né? Ele olha se aquele valor padrão é adequado com a sua intenção e então passa para o próximo item. Se não for adequado à sua intenção, ele altera esse valor. Então, ali nós temos uma menor eficiência. Bom, então, é importante oferecer valores padrões para o usuário, para os campos de formulário, né, para quando há muitas opções a serem escolhidas, né, e escolher bem qual vai ser esse valor padrão, com o objetivo de minimizar o esforço do usuário, né? Então, mostre qual é o valor padrão, deixe claro que ele pode mudar o valor padrão, mas tome cuidado para não impor um valor ao usuário. Bom, já que estamos falando um pouco de formulários, né? Quando o usuário precisa entrar um texto e esse texto precisa seguir uma determinada estrutura, como é o caso de CPF,
né? Como é o caso de CEP. Como é que nós podemos fazer? Né? Nós podemos indicar ao usuário o formato do texto esperado. Existem várias formas de fazer isso. Nós podemos utilizar caixas de texto separadas para cada parte, né, do formato esperado. Seria uma forma, né? Entretanto, essa não é muito positiva quando eu tenho muitas informações a serem preenchidas. Por exemplo, no caso do CPF, né? Eu tenho, geralmente nós falamos em 3 números, ponto, 3 números, ponto, 3 números, tracinho, 2 números, né? Então veja quantas caixas eu precisaria. Então, uma outra alternativa é dispor o formato esperado e, quando possível, de acordo com os recursos computacionais, à medida que o usuário vai digitando, eu já vou colocando aquela informação no formato esperado. Bom, então eu posso exibir o formato dentro das caixas ou fora das caixas, né? Próximo à caixa de texto que deve ter aquele formato, né? Mas cuidado para não restringir demais a forma da entrada do usuário, de tal forma que complique para ele. E nós falamos de um conjunto de ações também, né? Nós dispomos ações pela interface de usuário. Né? Quando nós não queremos que o usuário acione uma ação por algum motivo, né? ou aquela ação que ele vai, se for realizar, não vai resultar em nada, né? Nós devemos desabilitar esses itens. Né? Então, esconda um item, mesmo que seja um item que vai acionar a ação ou uma informação que não é relevante, né? Ele não vai precisar ocupar a espaço na tela, né? Ou até mesmo, né, que o usuário não precisa se preocupar com ele. Então, o melhor é deixar esse item desabilitado. Muitas vezes é preferível deixar que ele seja visível e desabilitado, de tal modo que o usuário saiba que existe essa funcionalidade, entretanto que naquele momento ele não pode acioná-la. E quando o usuário faz diversas atividades, né, relacionadas, eu preciso de um indicador de progresso. Né? Então, quando existe um processo que está sendo realizado, eu preciso indicar ao usuário o andamento desse processo, com o maior número de informações possíveis. Por exemplo, se o sistema está processando algo que é solicitado pelo usuário, quanto tempo irá demorar? É possível prever essa informação e informar ao usuário? Pelo menos fazer uma estimativa? Né? Ou quantos passos são necessários para que o usuário alcance o resultado do processo que ele se iniciou? Né? Então, são formas diferentes e que acabam resultando em indicadores de progresso um pouco diferentes, mas que são importantes para o usuário ter uma visibilidade do sistema. Então, possibilite também que o usuário controle a ação e até mesmo desista caso seja possível. E caso o usuário esteja fazendo um determinado progresso, né, uma determinada ação que envolve progresso, lembre-se que o usuário ele pode estar trabalhando paralelamente não, né, mas conjuntamente em outra aplicação. Né? Como é que nós podemos chamar a atenção do usuário? Primeiramente, somente quando é necessário. O computador pode continuar processando, a aplicação pode continuar realizando o seu processo, né? Mas quando for necessário chamar a atenção do usuário, nós podemos então usar uma mensagem importante, que pode ser tanto visual, como também a sua inclusão auditiva. Seja então para mensagens positivas, como também para mensagens que necessitam alertar o usuário de algo que está acontecendo e precisa de uma decisão do usuário. Então, cuidados que nós temos que ter. A mensagem ela deve ser breve, de fácil compreensão para o usuário, fornecendo informações de como remediar a situação, caso a situação seja um problema. Caso também seja necessário desabilitar as demais ações que o usuário pode solicitar que o sistema faça, então, por exemplo, né, vamos considerar que aquela mensagem apresenta algo que impossibilite ao usuário utilizar o sistema, nós devemos bloquear essas ações e somente habilitá-las depois que o usuário atender a essa mensagem. Espero que esse vídeo vocês tenham aprendido a algumas
formas de disposição dos elementos da interface de usuário, a forma da organização, a inter-relação entre eles relacionados aos elementos que estão em uma tela. E a partir disso também possam construir o trabalho multidisciplinar, que envolve, né, a construção dos wireframes, que aprendemos também nesse vídeo.